Olá, aqui é Augusto do canal Mensageiro. Tudo bem, turma? Hoje vamos aprender a mudar a maré dos problemas. Sob o olhar de Emmett Fox, você já deve ter ouvido a história de Noé e a Arca. Ela está na Bíblia. Aqui não vamos analisar qualquer pressuposto histórico. O que está na Bíblia é luz para nossos dias. E diz a palavra: Noé conversou com Deus. Gênesis 6:9. A história de Noé e da Arca é uma das histórias mais importantes de toda a Bíblia, e suponho que seja uma das mais conhecidas. As pessoas que sabem muito pouco sobre a Bíblia, pelo menos, conhecem a história de Noé e do dilúvio. Por que a parábola de Noé e o dilúvio é tão importante? Porque é a história das nossas vidas. É outro diagrama para viver, contendo tremendas verdades psicológicas e metafísicas. Ele nos mostra o caminho para superar as maiores dificuldades que surgem. Emmett Fox, mudando a maré dos problemas. Na verdade, há um fundamento histórico para essa história. Porque na história do mundo, houve várias grandes inundações. Uma delas ocorreu há muito tempo atrás, quando a Atlântida, um vasto continente no Atlântico Sul, foi submerso, destruindo uma grande parte da civilização. Da mesma forma, o mar Mediterrâneo foi criado por um terremoto e por uma inundação que varreu o que hoje é o Estreito de Gibraltar. O deserto do Saara já foi o leito de um oceano, assim como a porção sudoeste dos Estados Unidos. No Grand Canyon, a natureza nos deu uma imagem viva do que aconteceu lá nos últimos 5 milhões de anos. Os lados erodidos do cânion revelam fósseis marinhos embutidos, indicando que esta área, agora com cerca de 8.000 pés de altitude, já esteve debaixo d'água. O relato bíblico começa assim: viu Deus que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas má continuamente. E arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe entristeceu o coração. Os nossos amigos fundamentalistas costumam pensar que Deus Todo-Poderoso fez o homem como um experimento, e que porque ele se saiu mal, Deus ficou desapontado e muito zangado. No entanto, Deus não experimenta. O homem pode experimentar como um Edison para descobrir algo. Deus não precisa descobrir nada, porque Deus é todo conhecimento. Deus não pode usar a lógica dedutiva. Deus não podia ser entristecido no coração. O Senhor, nesse texto, significa a centelha divina, no próprio homem, porque temos a centelha divina em nós. Nunca aceitamos totalmente o mal. O medo chega às pessoas, dando origem ao crime e ao pecado, e as coisas vão de mal a pior, porque a centelha divina está lá. Somos rebeldes contra o mal e a limitação. Graças a Deus por isso. A rebelião contra o mal é uma coisa esplêndida. Foi dito: a rebelião contra os tiranos é obediência a Deus. O que poderia ser mais tirano do que as leis que fazemos para nós mesmos e as consequentes limitações com as quais nos cercamos? O nome Maria significa rebelião, insurreição contra a limitação, e Maria torna-se a mãe do menino Jesus. Então a mesma coisa que o deixa descontente: não quero mais doença para mudar as coisas. Aqui estou nessa terra cercada de medo e limitação. Não vou tolerar essa maldade, eu vou mudar isso. Esse sentimento, esse é o Senhor Deus, Jeová, arrependendo-se de ter feito o homem. Então ele instrui Noé a construir uma arca, uma saída da dificuldade. O que é importante na história de Noé e da arca é o significado espiritual, subjacente, pois é uma parábola para ilustrar grandes verdades espirituais. É construído em torno de um homem que é sábio e que está sempre orando. Sempre você encontrará na Bíblia que quando um homem
supera alguma dificuldade, ele é um homem que ora. A sua Bíblia está aberta, ela é manuseada. Ele não mantém na prateleira, ele reza. Daniel, você deve se lembrar, costumava orar 3 vezes por dia. Moisés era um grande orador, assim como foi Abraão. Jesus passou noites e dias inteiros em oração. Todas essas pessoas dedicaram muito tempo à busca de Deus. E nessa parábola, Noé era um deles. Noé, é claro, representa todo homem. Ele representa sua intuição espiritual, a centelha divina, dentro de você. A arca é uma das estruturas mais notáveis mencionadas na Bíblia. Era um grande navio e representa o estado de espírito que você constrói quando há problemas ao redor. Em vez de aceitar o problema, ou ceder a ele, ou considerá-lo inevitável, ou tentar fugir dele, você constrói uma arca, um santuário mental de pensamento verdadeiro. Na parábola, as coisas começaram a dar errado no mundo. Havia muita maldade. As pessoas estavam pensando errado e se comportando mal. As pessoas tinham inveja umas das outras. Odiavam e matavam umas às outras. Muito medo foi gerado. Quando sua fé em Deus diminuiu, eles estavam agindo de uma maneira geral como as gerações cristãs, iluminadas, têm feito desde o tempo de Jesus. Noé foi um daqueles poucos indivíduos que andaram com Deus, que perceberam a presença de Deus e o poder de Deus, e ele sentiu a vinda de problemas. Você pode nem sempre receber um aviso quando há um perigo iminente, porque geralmente está muito em fuga, mas sempre o eu divino tenta enviar esse aviso. Noé previu esse problema e começou a trabalhar na construção da arca. Seus amigos e vizinhos achavam que ele era um tolo. Quem construiu um barco no meio da terra seca? Eles riram e zombaram dele. Acha que vai chover um pouco, não é, Noé? Quando você tem uma direção divina, certamente a perderá se ouvir outras pessoas, se permitir ser dissuadido. Se você tem um propósito e um plano, especialmente se vier de Deus, haverá muitas pessoas para lhe dizer o quão tolo você é. Oh, eu tentei isso e larguei há muito tempo. Achei que não era nada bom. Esse tipo de desânimo. Mas Noé continuou moldando as madeiras e finalmente terminou a arca. Agora, se Noé não fosse um homem que andava com Deus, alguém que não obteve inspiração direta, ele teria esperado até que o problema chegasse. Então ele poderia ter sido tentado a construir um quebra-mar, ou um dique, ou uma casa grande sobre palafitas. Ou ele poderia ter tentado correr jogando salva-vidas para as pessoas, mas nenhuma dessas coisas teria sido útil na onda de problemas que engolfou o mundo. O trabalho era grande demais para um pensamento tão limitado. Lutar contra um mar tão vasto de problemas teria sido apenas uma perda de tempo. Sob a orientação divina, Noé construiu um barco que flutuou acima do problema. A água, como nós já vimos, significa a alma humana. Essa enxurrada de águas é representativa do nosso cotidiano, com nossos medos, problemas, nossas dificuldades. Por exemplo, se você está ameaçado de uma doença fatal e o médico disse: temo que não haja esperança, então as águas estão na face da terra. No que lhe diz respeito, o grande dilúvio veio sobre você. Se você está enfrentando a ruína financeira, então as grandes águas do dilúvio estão na face da terra. Se você está terrivelmente desapontado e se sente abjetamente decepcionado por alguém que você ama ou estima muito, então as águas estão na face da terra. Sua única esperança é construir uma arca e entrar nela. Quando você não sabe para onde se virar, esse é o momento em que você deve entrar na arca. Foi isso que Noé fez. Uma coisa notável sobre essa arca que Noé construiu: havia apenas uma janela nela.
Não era uma pequena vigia na lateral do navio, e não era uma claraboia. Noé estava se preparando para a chuva forte, e ele provavelmente tinha alguma experiência com claraboias. E como elas podem ser gotejantes? A única janela estava sob o telhado, o mais alto possível. Por que a janela estava ali? Por causa do que eu chamo de a chave dourada. Ela foi construída dessa maneira, para que Noé e aqueles que estavam com ele fossem obrigados a olhar para o céu, acima. Essa era a única maneira de que eles podiam olhar para fora. Dessa forma, eles não podiam olhar em volta para o dilúvio e se encher de mais medo. A chave de ouro nos diz para pensar em Deus, em vez do problema. No entanto, conhecemos a tendência da coceira de dar uma espiada para ver como a inundação está acontecendo. Orando 1 minuto. Deus é a única presença e o único poder. E no minuto seguinte, 6 polegadas mais alto. Nenhuma demonstração ainda. Então, Deus é a única presença, aqui e agora. Então, voltando para a dificuldade, ele subiu mais um pé. As coisas estão piorando. É assim que algumas pessoas procuram ajuda espiritual, verificando todas as suas dores e dores. Você não deve ficar olhando para os problemas que o cercam. Você deve olhar para longe deles. Você deve se elevar em consciência. O que a maioria das pessoas faz diante de um dilema é dizer: eu só sei que nunca vamos sobreviver a isso. Não há uma saída agora. Por que nos envolvemos? Esse tipo de conversa. Como Noé, você deve se afastar firmemente do problema e olhar apenas para o céu. Em outras palavras, você deve elevar a consciência através da oração científica, praticando a presença de Deus. Quando estiver em dificuldade, afaste-se dela e pratique a presença de Deus. Contemple Deus. Pare de rastejar em seus pecados. Existem seitas e movimentos que encorajam as pessoas a falar sobre seus pecados, mas isso é um erro. Falar sobre eles apenas os enraiza mais firmemente no subconsciente e os torna muito mais difíceis de erradicar. Faça as pazes com Deus. Afaste-se da inundação. Há todo tipo de detalhes interessantes e significativos na história da arca. Por exemplo, Noé teve 3 filhos. Noé e seus 3 filhos fazem 4. Isso sugere um paralelo com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Está lá em Alter Your Life. Noé é o cavaleiro, do cavalo branco. Ele representa o eu espiritual. Sem, Cã e Jafé são os outros 3 cavaleiros, representando o corpo, o intelecto e a natureza dos sentimentos. Sempre a Bíblia está nos falando sobre nossa própria constituição, para que possamos ter paz, harmonia e saúde, e desenvolvimento espiritual. Homem, conhece a si mesmo. Noé e seus 3 filhos trouxeram suas esposas, significando o equilíbrio dos princípios masculino e feminino, ou seja, os aspectos de conhecimento e sentimento. A pessoa que sente tudo, com pouca inteligência, é apenas um tolo emocional. É aquele que é meramente intelectual, sem sentido, carece do equilíbrio adequado. E a plena expressão de sua vida vai ser reduzida de uma ou outra forma. Então a parte da história que sempre encanta as crianças é trazer todos os animais para dentro da arca. De cada animal limpo, tu levarás para ti por 7, e de animais que não são limpos, por 2. Imagino que se alguns professores religiosos, modernos, tivessem escrito a história, teriam deixado de fora os animais impuros. No entanto, todo ser está cheio de animais limpos e imundos. É por isso que a Bíblia os coloca na arca. O erro é tentar entrar na arca apenas com animais limpos. Os animais impuros também devem ser trazidos e redimidos. Todos esses animais
representam os vários instintos, faculdades, propensões e poderes do homem. Os animais impuros são faculdades e poderes que ainda não redimimos. São a sensualidade, a avareza, o ciúme, a cobiça, o medo, etc. Estas são as ruínas que arruinaram um número tão grande de pessoas que tentaram deixá-las fora da arca e falharam. Os animais impuros estão em dois, significando os aspectos positivos e negativos. E você tem que redimir o lado negativo, percebendo o positivo e construtivo, até que o negativo desapareça, e assim seja redimido. Os animais limpos são nossas faculdades espirituais que já redimimos, usando-os para o bem. Havia 7, cada um dos animais limpos, porque o número 7 na Bíblia significa perfeição espiritual. E é claro que isso se refere às coisas em nós mesmos, que estamos usando para uma expressão mais limpa e realização divina. Os animais limpos são o que há de bom em nós: o amor, a sabedoria, a compreensão e o altruísmo. Nossos pensamentos são muito bem expressos pelos animais. Alguns pensamentos são pensamentos rastejantes. O pensamento: eu não posso fazer isso, não sou forte o suficiente, estou muito velho. Esses pensamentos rastejam no chão, como as serpentes e cobras. Então há outros pensamentos que voam no ar. Eu acredito em Deus, para que eu possa, e vou superar essa coisa. Nada que eu tenha que encontrar é tão forte quanto Deus em mim. Assim os répteis no chão e as aves do céu entraram na arca. Assim também o gado e os animais do campo. Nossos pensamentos comuns e cotidianos. Pensamentos úteis, como vacas e ovelhas. Pensamentos muito úteis, de pão com manteiga, mas não muito emocionantes. Finalmente tem as feras, pensamentos que lançam a descrição aos ventos. Assim todos os animais da arca expressam coisas que estão dentro de nós mesmos. Agora pensemos. A chuva caiu e o dilúvio cobriu toda a terra. E tenho certeza de que muitos de vocês experimentaram essa inundação, pelo menos uma vez em sua vida, quando você não conseguia ver uma saída e tudo parecia sem esperança. Assim foi com Noé e os que estavam na arca. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela. Observe o número aqui, novamente, na Bíblia. 40 significa um período de tempo indefinido, logo o suficiente para realizar determinada coisa. Com a janela aberta, o que é que Noé fez? Ele fez o que muitas pessoas fazem. Ele enviou o corvo. Criamos ainda mais problemas para nós mesmos, enviando o pensamento errado. É inútil enviar o corvo sobre o dilúvio, porque o corvo significa pensamento negativo. Essa ideia é expressa no poema de Poe, O Corvo. Citar o corvo, nunca mais. Esse corvo pode ser uma crítica aos outros, ou até uma autocrítica. Se eu não tivesse feito tal e tal coisa. Ou pode ser autopiedade, indignação, ódio. As duas formas mais mortais do corvo do pensamento errado são o ressentimento e a dominação. De qualquer forma, Noé enviou o corvo. E claro, nada foi realizado. Ele simplesmente ia e voltava para trás, para frente, girando e girando. Ainda o mesmo problema. E Noé caiu mais baixo do que antes. Então 7 dias se passaram. Novamente um ciclo completo de consciência, trabalhando ainda mais para superar aquela ação do corvo. Então Noé pegou a pomba e soltou. A pomba representa uma sensação de paz. Ele tratou, como dizemos. Ele ressuscitou em consciência. Ele orou. Mas ele não fez sua demonstração imediatamente. E mais 7 dias se passaram. Muitos de nós teriam desistido. Teríamos dito: que tolo eu fui por ter esperança. No entanto, Noé
o cavaleiro do cavalo branco, voltou novamente destemido. Se você se recusar a ser intimidado pela dificuldade, vencerá. Ele trabalhou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Então chegamos a um dos toques mais dramáticos na literatura. É tão dramático quanto aquela passagem no Robinson Crusoe, de Defoe, quando Crusoe, após semanas de solidão e algum desespero de ver outra alma humana, vê não a pessoa, mas pegadas na areia. Nessa história de Noé, o drama é o retorno da pomba, com a pequena folha de oliveira, verde. À noite, depois de um dia de trabalho, a pomba voltou para Noé, e eis que em sua boca foi arrancada uma folha de oliveira. Assim Noé sabia que as águas haviam diminuído da terra. Então, depois de outros 7 dias, ele soltou a pomba novamente, que não voltou mais para ele. A demonstração foi feita. O ramo de oliveira é um símbolo importante para o povo americano, porque no grande selo dos Estados Unidos, a águia segura um ramo de oliveira em sua garra. Os homens que formaram a Constituição dos Estados Unidos, os homens que escreveram a Declaração de Independência e a colocaram em prática, e mais tarde ordenaram e projetaram o grande selo, foram homens, em muitos casos, inspirados, sem seu conhecimento consciente. E esses símbolos foram tecidos no tecido dos primórdios desta grande nação. A cabeça da águia é raspada para simbolizar o contato direto do homem com Deus. A águia segura o ramo de oliveira em sua garra para simbolizar que a República Americana foi criada para trazer essa verdade ao mundo e que o povo americano, assim como todas as outras nações que aceitam esse ensinamento, tem o poder de obter a paz e sua realização divina. Se você aceitar a verdade e se apegar a ela, você pode enviar a pomba da arca, e depois de 7 ou 2 vezes 7 ou 3 vezes 7, ela voltará trazendo o ramo de oliveira. Depois que as águas baixaram, apareceu um arco-íris no céu. A grande catástrofe foi seguida pelo lindo presente do arco-íris de Deus. O que poderia ser mais bonito? E com um arco-íris, há aquela sensação de novidade que vem depois de uma tempestade, uma sensação de alegria e vitalidade. E disse Deus: este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por gerações perpétuas. Coloco o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal de aliança entre mim e a terra. Aqui está uma promessa definida, e uma promessa na Bíblia significa lei espiritual. Não há fim para o arco-íris, e a ciência nos diz que você nunca vai encontrar o fim do arco-íris do lado de fora, porque o arco-íris está nos olhos de quem vê. A saída de Cristo está em nossa própria consciência. O arco-íris é um símbolo semelhante ao manto multicolorido de José e representa o corpo etérico. É a aura humana, representada em muitas pinturas religiosas, com uma auréola ao redor da cabeça. O seu corpo etérico é colorido de acordo com os pensamentos habituais. Algumas pessoas podem realmente vê-lo, aqueles que têm visão etérica. Quando você está obtendo o desenvolvimento espiritual e dedicando o seu tempo diariamente à oração e à meditação, você dá as cores mais bonitas. Quando o homem fez seu trabalho espiritual suficiente para destruir o dilúvio e trazer de volta a terra seca, então ele alcançou aquela túnica de muitas cores, que é chamada aqui de arco-íris. O capítulo seguinte em Gênesis refere-se à embriaguez de Noé, com vinho. Isso tem a ver com a profanação dos mistérios. Não foi até que Jesus fez seu trabalho que o mundo estava pronto para esse ensino. Antes do tempo de Jesus, era proibido divulgar o conhecimento sagrado. Isso não pode acontecer hoje, mas é possível usar esse ensinamento da verdade, não para contatar Deus, não para servir a humanidade,
mas meramente para obter coisas. Se você usar esse conhecimento apenas para fins egoístas, você derrotará seu propósito e apenas prejudicará a si mesmo. Claro que precisamos de coisas, muitas coisas. Jesus sabia disso, e por isso que ele se esforçou para dizer: seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A história de Noé e da arca é um diagrama perfeito da técnica para lidar com um grande problema, uma onda de problemas. Noé representa nosso eu espiritual, e a arca simboliza o estado de espírito que construímos quando vemos o problema ou quando o problema está chegando. Em vez de aceitar a dificuldade, ou ceder a ela ou deixar que ela nos assuste, ou pensar que é inevitável fugir, construímos a arca, um santuário mental, um estado de espírito tranquilo pela oração. E nessa arca você continua em silêncio, confiante de que a demonstração está sendo feita. Você se recusa a olhar para o dilúvio, pois assim se encheria de medo. Você se recusa a enviar o corvo do pensamento negativo e sombrio. Você espera que a pomba da paz esteja dentro da sua alma. Enquanto isso, você continua em oração. Pode exigir alguns dias de oração, ou mesmo semanas, mas eventualmente você vai ter uma sensação de paz. Esses vão ser os 7 dias. E esse será o fim de um problema que você nunca mais vai ter que enfrentar. Eu sou Augusto. Obrigado por acompanhar o canal Mensageiro. Se gostou desse vídeo, comente o que achou abaixo. Deixe sua curtida e, se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Até um próximo vídeo. Muito obrigado.